Hoje eu tô te recebendo aqui na cozinha, tudo bem? Porque vou te ensinar não só a receber com uma comidinha prática, gostosa, que você consegue fazer. Você pode pensar, mas eu não sou Masterchef, mas eu não tenho muita aptidão na cozinha. Não tem problema. Eu também me viro nos 30, então eu vou te ensinar a se virar nos 30 como eu, com uma super cara de gourmet. E vou te ensinar também a montar a mesa para os seus convidados e receber com uma palavra super empoderadora sobre gratidão, sobre ser grato, especialmente pelos nossos relacionamentos. Então, vem comigo. Então a gente vai aprender uma entradinha, um prato principal super simples, mas com uma carinha de gourmetizado. E uma sobremesa daquela sem vergonha que dá pra você fazer assim, ó, e todo mundo vai adorar. Então vamos lá? Primeira coisa, a gente vai começar com a nossa entradinha. Só que eu vou usar a mesma base, tanto para o creme da nossa entrada, como para o creme do nosso prato principal. Então o que vai ser a nossa entrada? A nossa entradinha vai ser uma torradinha que nós vamos fazer com o pão de forma. Então vai ser essa torrada com ervas, com azeite e ervas, e um creme de gorgonzola com bacon. Essa é a nossa entradinha. Nosso prato principal vai ser uma batata gratinada delícia, que eu sempre faço e arraso. Todo mundo me pede a receita dela e agora a receita dela tá aqui pra vocês. E a nossa sobremesa vai ser uma taça de doce de leite com ganache de chocolate amargo e chantilly, bem gostosa, vai ser muito top. Então, vambora? A gente vai começar com a nossa entrada, mas aí a gente vai preparar o creme. Você já pode ir fazendo os processos de maneira paralela. Então, eu já deixei algumas coisas pré-prontas, mas que eu vou te explicar. Primeira coisa, você vai pegar um pão de forma mesmo do mercado. Tudo que eu vou usar aqui, eu fiz da maneira mais simplificada, com baixo custo, para ficar baratinho e fácil de fazer. Então, por exemplo, tem aquele pão lá no mercado que ele já vem sem casca, só que ele é o dobro do valor do pão comum. Então eu comprei o pão comum e cortei os quadradinhos certinhos, tá vendo? Sem casca e quadradinho bonitinho. Então aqui o que eu fiz? Eu peguei o azeite, um fio de azeite, ervas finas, que você compra de pacotinho mesmo, ou se você gosta de ervas frescas e gosta de ir na feira, não tem problema. Mas colocou aqui, vai ficar melhor ainda, né? Azeite, um fio de azeite, ervas finas, colocou na assadeira e ele vai pro forno. Tem que ficar muito de olho, porque ele queima muito fácil. Então por uns 3 minutinhos só, mas é bom ficar de olho mesmo assim, porque em 3 minutos ele pode até queimar. Então, ó, eu deixei moreninha, mas você pode deixar assim, ó, nesse ponto mais branquinho, mas ó, ele ficou, tá vendo, ó, crocantinho. É a nossa torrada. Então a nossa torrada já tá prontinha aqui. E a gente vai fazer o nosso creme de gorgonzola, tá bom? O que eu vou fazer? Qual vai ser a base desse meu creme aqui de gorgonzola? Então, ó, aqui na frigideira, a gente já tem uma base aqui de um fundo, né, de frigideira. A minha mise en place já tá toda pronta ali. Aqui a gente fez o fundo da frigideira com bacon, tá? Eu coloquei um trisco de manteiga e o bacon triturado. Eu tenho um negócio de triturar que é bem legal, que é esse da Tupperware. Acho que chama Turbo Chef da Tupperware. Que você puxa aqui e ele tritura as coisas. Mas se você tiver um triturador automático, melhor ainda. Ou se você não tiver nenhuma dessas opções, você pode picar o bacon bem paciência aí, pica ele bem pequitinho, bem miudinho. Então, deixa eu ver, já liguei o fogo aqui. Então aqui tem manteiga, o bacon trituradinho ou cortadinho bem pequenininho. E aí eu acrescentei cebola e alho. Aí eu vou dar uma leve fritadinha aqui. Lembrando que a última coisa que a gente vai colocar é o sal, porque como esses ingredientes, queijo, bacon, eles já são salgados, se você salga, você corre o risco de perder seu prato. Então a última coisa que a gente vai fazer é ajustar o sal, tá bom? Não coloca sal, você vai temperando, mas sem usar sal. Então eu coloquei aqui manteiga, bacon bem picadinho ou triturado, alho e cebola. Aí vou dar aquela mexidinha básica. Vamos mexendo. E deixa ele dar aquela fritadinha ali, ficar bem quentinho. Aqui o que eu tenho? Aqui eu tenho um pouquinho de queijo
parmesão, ele tá trituradinho também. Esse não é o de saquinho não, mas você pode usar o de saquinho, tá? E aqui eu tenho o queijo gorgonzola, tá bom? Um pedaço pequeno, para essa quantidade que eu vou fazer. Eu tenho aqui 2, 4, 6, 8 torradas. Eu usei um pedaço mais ou menos deste tamanho de gorgonzola. O gorgonzola é um queijo forte, então você tem que dosar bem. Então você vai usando um pedacinho pequenininho. Se você viu que ele não deu gosto ainda, aí você põe um pedacinho maior. Mas olha aqui, a quantidade de gorgonzola para 8. Eu vou fazer o creme para 8 pessoas, para 8 entradinhas. Então, ó, é um pedaço pequenininho de gorgonzola, tá? E um pouquinho de parmesão triturado. Então eu vou colocar aqui o gorgonzola, o parmesão. A gente vai dando aqui aquela mexidinha básica, que os queijos já vão derretendo. Ó, ele já vai derretendo na mesma hora, ele vai dando liga. E aqui eu tenho essa gordura gostosa, que é a gordura do bacon, que ela dá muito sabor, mas muito sabor. Então o que eu faço agora? Derreteu aqui os queijos, eu já desligo para ele não talhar, tá bom? Quando eu colocar o creme de leite. E eu vou pro creme de leite, tá? Aí você mexe bem rápido para ele não talhar, tá bom? Com o fogo desligado, tá, galerinha? Vai deixar o fogo ligado não, senão ele vai talhar, vai virar um PT. Então eu já desliguei o fogo, aí eu acrescento aqui o meu creme de leite. Ó, ficou pouco, tá? Então eu vou colocar mais creme de leite. Não tinha nenhum creme, é porque aquele creme de leite tá aberto, mas você vai usar uma caixinha inteira, tá? É porque aquele eu já tinha tirado um pouquinho, mas você vai usar uma caixinha de creme de leite. Então aqui foi bacon triturado, um pedaço, eu coloquei um pedacinho, mas você vai colocar a quantidade de bacon que você gosta mais ou menos, né? Então bacon triturado, fritei o bacon com um teco de manteiga, aí foi cebola, alho, a seu gosto. E aí eu coloquei os queijos, gorgonzola e parmesão. E aí tô mexendo aqui. Por fim, coloquei uma caixinha de creme de leite, tá? Aí você vai provar aqui pra ver como é que tá o sal, porque os queijos são salgados. Não é por nada não, viu? Mas eu vou dar uma ajustadinha no sal. Então, ó, sal. Só um trisquinho pra ajustar mesmo. Se você achar que tá sem, se não achar, tá tudo bem. E pimenta do reino, tá? Gente, eu sou da pimenta, então eu dou uma caprichadinha aqui na pimenta. Eu gosto de coisa apimentada. Mas você vai colocar a seu gosto. Tá pronto o nosso creme. Deixa eu provar. Que delícia. O que a gente faz agora? Agora a gente vai montar. Deixa eu colocar aqui Deixa eu pegar uma outra colher pra gente poder montar. Então eu tenho aqui as torradas que eu já fiz, que são de pão de forma, lembra? Cortei o quadradinho, um fio de azeite, ervas, foi pro forno rapidinho, tô com as minhas torradinhas prontas e gostosas. O que eu faço aqui, ó? Com uma colher eu vou colocar o creme sobre a torrada. Eu vou te falar que fica sucesso essa entradinha. É só pra dar um gostinho, mas a galera gosta tanto que a galera quer comer mais da entrada. E outra coisa, é muito bacana você pode servir na sua casa aí, você vai receber uns amigos, você vai fazer, sei lá, vai comer qualquer coisa, pode ser uma pizza que você vai pedir. Sempre serve uma coisinha para um belisquete antes. Isso é a entrada. É uma coisa para a pessoa comer antes, porque tira também a ansiedade da pessoa em relação à comida. Então, às vezes, você tá no corridão ali ainda, fazendo as coisas. Você serviu ali uns frios, uma tábua de frios, as pessoas já estão ali tranquilas, já petiscaram, já beliscaram, elas estão mais tranquilas. Então, a entrada é o que há, galera. Você pode servir aí, talvez, um caldinho
de abóbora com queijo. Então sempre uma entradinha é bacana. Essa daqui é simples de fazer, tem cara de gourmet e arrasa. Então, vocês lembram que eu ensinei, que aqui falei que a quantidade eram 8, né? E tá certinho aqui, ó, deu certinho pra 8. Tô preenchendo 8. Você vê que tá bem servida de creme, ó. Eu tô deixando ela bem servida de creme. Porque o gostoso é o creme, né? Então tá. Então eu montei aqui na torrada, coloquei o creme em cima da torrada. A gente vai polvilhar com queijo ralado, mussarela ralada, tá? Então eu tenho aqui, ó, uma mussarela que eu já triturei, pode ser ralada ou triturada, eu triturei ali com aquele meu negocinho que eu mostrei pra vocês. Você vai pegar e você vai dar uma polvilhada aqui, ó, por cima. Só uma brincadeirinha aqui, ó. Tá vendo? Só polvilhar o queijo. Pronto, polvilhei o queijo só pra dar uma carinha de gratinado nele, tá? Nas minhas torradinhas. O que eu faço com elas agora? Elas vão pro forno muito rápido, coisa de 30 segundos, 40 segundos, só pra esse queijo ele dar uma leve derretidinha aqui e ele ter uma carinha, aquela carinha convidativa do queijo derretido. Enquanto isso, a gente já corre pro nosso prato principal. Lembra que eu falei pra vocês que dá pra você ir fazendo vários processos ao mesmo tempo? Você só não pode esquecer. Então vamos lá. Nosso prato principal. Você vai pegar 1 kg de batata, 1 kg ou 1,5 kg de batatas. E você vai cortar a batata. Eu vou pegar aqui pra te mostrar, porque eu já fiz esse processo, né? Pra ficar mais fácil pra nós. Mas você vai cortar a batata dessa maneira aqui, ó. De maneira bem rústica, tá vendo? Que é um pedaço grande, ó, um pedaço rústico e com casca, gente. Na minha casa nós comemos tudo com casca. Tudo pode ser comido com casca e outra, é mais gostoso e mais nutritivo com casca. Então a batata vai ficar mais saborosa com casca. Então, ó, um pedaço relativamente grande, tá vendo? Bem rústico e com casca. Fica muito bom. Cortou a sua batata, você vai pegar 2 calabresas e vai cortar em cubinhos também. Não precisa ser muito grande, mas também não é piquitinho não, ó. Esse tamanho aqui de cubinho, tá vendo? Esse tamanho de cubinho. Cortou a calabresa e a batata nos cubinhos, você joga aqui na panela de pressão e não põe água. O detalhe é esse, tá, galera? É que não vai água. Como não vai água, a batata ela vai pegar o gosto do defumado da calabresa. Não vai água, então você tem que ficar de olho. Colocou sal e pimenta, acabou. Fechou a panela de pressão, vai pra pressão. Sem água. Então você vai contar. Ela pegou pressão, você vai contar 4 minutos, 5 minutos e já vai tirar da pressão. Aí você vai abrir, vai dar uma olhadinha. Se ela ainda estiver muito dura, aí você deixa mais um trisquinho, 1, 2 minutinhos. Se ela já tiver assim, mais molinha, ela não pode cozinhar demais, senão ela desmancha e vira um purê. Então ela vai estar nesse ponto aqui, ó. Ó. Tá vendo, ó? Que ela tá cozida, mas ela não tá molengona, tá vendo? Cozinhou a nossa batata. Ela vai estar aqui, acho que eu consigo mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Então tá a batata com a calabresa. Essa aqui já é a base do nosso prato. E aí nós vamos para o creme do prato principal. Enquanto isso eu vou tirar a nossa entrada. Fica aí, galera, eu só tô tirando aqui do forno. Tirei a nossa entrada, sabe o que eu tenho aqui? Uma salsinha fresquinha. Então, ó, retirei a entrada, tá?
Eu vou pegar um pratinho de sobremesa, pronto, tá? Pratinho de sobremesa, que eu vou usar como entrada. E aí eu vou colocar aqui, ó. Tá aqui a nossa belezura. Ó, chega pra convidativo. E aí eu tenho salsinha fresca, então o que eu vou pegar? Eu vou pegar um raminho aqui de salsinha, ó. E vou espetar ele bem aqui no meio. E tá a nossa entrada simples, básica, fácil de fazer, com uma cara de gourmet que dá vontade de comer. E quase que eu derrubo ela, mas tá aqui. Nossa entrada, bingo! Vamos pro prato principal. Então agora como é que vai fazer meu creme do prato principal? Então eu tenho aqui uma base já, que eu comecei a fritar, de cebola, alho e um fio de azeite. Vou colocar mais um fiozinho, porque como o fogo estava desligado, ele deu uma esfriada. Então vamos lá. Vou só dar uma leve esquentadinha aqui nele para eu colocar os temperos. O que eu tenho aqui? Azeite, alho, cebola apenas, tá? Aí eu vou colocando um pouquinho de pimenta do reino. Chimichurri. Eu adoro chimichurri, gente. Eu boto chimichurri em quase tudo, sabia? Chimichurri e ervas finas, ó, eu até abro a tampa assim, ó, do tempero, porque eu boto logo de monte. Mas você vai colocando aí os temperos que você prefere, da sua preferência. Eu uso chimichurri e uso ervas, tá? Ervas finas. Então um pouquinho de ervas finas. E bora dar uma mexidinha aqui básica. O que eu faço agora? Eu vou colocar um pouquinho de leite. Leite, isso mesmo. Que ele vai esquentar aqui a nossa base para ela não queimar e grudar no fundo da panela, senão a gente vai perder esse fundo da panela. Então eu vou colocar um pouquinho de leite. Um trisco. Vou até mostrar para vocês a quantidade. Olha aqui, ó. Foi um trisco de leite, tá? Só para essa nossa misturinha deliciosa aqui não grudar no fundo da panela, porque a gente quer ela. Então coloquei aqui, ó. Vamos lá. Falei pra vocês deixarem o sal um pouquinho mais por último, mas a gente já vai pôr um trisquinho aqui, depois a gente só ajusta, tá? No final a gente sempre dá uma ajustada no sal e na pimenta. Então mexi aqui. Aí a gente vai pro creme de leite. Você abaixa o fogo, tá? Pro creme de leite não talhar, mas deixa o fogo ainda ligado, ok? Aí você mexe bem rápido aqui pra ele misturar, pra ele encorpar com esse nosso temperão que tava aqui no fundo da panela. Aí o que eu faço? Eu tenho aqui, ó, queijo parmesão de saquinho mesmo. Claro que se você usar um queijo parmesão, aqueles pedaços, um queijo mais gostoso, de mais qualidade, ele vai ficar cada vez mais saboroso. Mas deixa eu te falar, fica uma delícia dessa maneira, tá? Então, um queijo parmesão de saquinho mesmo. Eu vou usar 2, tá? Então, eu coloquei 2 caixinhas de creme de leite, 2 saquinhos de queijo parmesão aqui, tá bom? Um fio de azeite, uma cebola, uns 4 dentes de alho, tá bom? Aí eu vou mexendo aqui, ó. Tem que mexer bem rápido pra ele não talhar, tá bom? Porque como eu coloquei queijo e creme de leite... Desliga o fogo. Mais um pouquinho de leite. Pra ele não ficar muito grosso, tá? Ó. Vamos ver o que tá faltando aqui, se tá faltando sal. Você não deixa ele muito grosso, sabe por quê? Porque a gente vai colocar, eu vou ligar de novo o fogo um pouquinho no fogo baixo, pra ele também não esfriar, tá? A gente vai colocar uma colherzinha agora. Uma colherzinha de sobremesa rasa, tá?
Então essa aqui é uma colher de sobremesa e rasinha ainda por cima, ó. De creme de cebola. Uma colherzinha de sobremesa rasa, tá? Não vai exagerar. De creme de queijo. Ele é igual ao de cebola, ó. Mas ele é de queijo, tá vendo? Colocou o creme de cebola, o creme de queijo, dá uma mexidinha. Você pode até colocar um trisquinho mais de leite, porque pra ele não engrossar demais. Porque o creme de cebola e o creme de queijo, eles engrossam o molho, tá? Demos aqui uma leve mexidinha aqui, só pra ele encurtar. E pronto, gente. Ajustou sal e pimenta. Deixa eu só dar uma ajustada aqui de sal e de pimenta. Como eu falei pra vocês, eu sou da pimenta, eu gosto das coisas picantes. Mas você vai colocar a quantidade de pimenta aí ao seu gosto, tá? Então colocamos aqui sal e pimenta. Tá pronto o creme do nosso prato principal, ok? Delicioso. Vamos lá. O que a gente vai fazer agora? A gente vai montar o nosso prato principal. Então aqui a gente tem a nossa entrada, vou montar o principal aqui. Lembram que eu já cozinhei por 4 minutos, 4 a 5 minutos depois que a panela pega pressão, a batata cortada em cubos grandes, rústicos e com casca, e 2 calabresas cortadas grandes também, tá? Então, foi 1,5 kg de batata para 2 calabresas, beleza? Sem água, lembra? O cozimento sem água, só a batata, calabresa, sal, pimenta e vambora. Não tem óleo, não tem água, não tem nada. Por isso tem que ficar de olho no cozimento. Agora eu vou transferir a nossa batata que já foi cozida para um refratário. Aqui eu tenho uma quantidade de batata bem considerável. Inclusive que eu vou transferir a entrada para outro lugar e vou usar esse refratário que ele é maior. Deixa eu pegar aqui a nossa entradinha. Que tá delícia. Eu tô com vontade, inclusive, de parar para comer. E vamos pro prato principal. Eu vou até aproveitar porque o refratário tá até quente ainda. E ó, ele tá cheio de azeite e ervas, bem gostosinho, mas eu vou tirar aqui só o farelo que ficou da entrada. Mas vou deixar o azeite e as ervas que vai dar até uma aromatizada. Então vamos lá. Eu tenho aqui a nossa batata que já foi cozida. Espalhei aqui no nosso refratário. E eu venho com o creme. Então a gente vai pegar o nosso creme que a gente acabou de fazer e vamos embora. Olha que delícia. Aí você vai dar uma movimentada aqui, você tem que mexer com muita leveza, porque senão a batata vai quebrar inteira e ela vai virar uma gororoba gigante, um purê, tá? Então, ó, com muita leveza, tá? Ó, você vai movimentar aqui, ó, só pro creme se espalhar, mas de maneira bem delicada, pra você não transformar o nosso prato principal num purê gigante, ok? Então, ó, eu dei uma mexidinha aqui bem delicada, só para espalhar esse nosso creme, tá bom? Tendo espalhado o nosso creme, deixa eu jogar o restinho da panela, porque tudo se aproveita, né, gente? Não vamos perder nada, ainda mais que o creme tá muito gostoso. A gente vai pegar o queijo mussarela ralado.
E a gente vai cobrir generosamente aqui em cima, ó. Tá vendo que tem bastante mussarela aqui ralada? Eu usei uma bandejinha, um envelope de queijo mussarela, tá? Aqui. Espalhamos o queijo mussarela, o que a gente vai fazer? Vai pro forno. O forno já está pré-aquecido a 200 graus e eu vou colocar lá. Tá bem pesado, cuidado, viu, galera? Na hora que vocês forem colocar no forno, tenham cuidado. Deixa eu aproveitar e finalizar aqui a nossa entradinha para ficar bonitinha. Chegamos à nossa sobremesa, uma sobremesa facílima de fazer, mas com uma super cara de gourmet que seus convidados vão adorar e você vai tirar uma onda. Primeira coisa, você vai comprar leite condensado de lata no mercado. Esse aqui é o leite condensado moça mesmo, só que eu removi o rótulo. A primeira coisa que você precisa fazer é remover o rótulo, porque ele vai cozinhar na panela de pressão, então não pode ir o papel junto. Removido o rótulo, você vai encher a panela de água, não a panela inteira, mas só até cobrir a lata. Então, cobriu a lata 2 dedinhos, já tá bom de água. Fechou a panela de pressão com a lata fechada, tá? Não pode abrir a lata fechada lá dentro da água. Fechou a panela de pressão, vai pro cozimento. 20 minutos ele vai ficar branquinho, mais firme, mais cozido. 30 minutos ele vai ficar no ponto de recheio, que é o que a gente precisa. 40 minutos vai ficar um doce de leite de colher, que também é delicioso, que você pode usar em uma outra oportunidade, tá? Mas a gente precisa dele no ponto de recheio. Então, 30 minutinhos na panela de pressão, acabou. Você não abre a panela de pressão. Você esquece que a panela existe. Você vai deixar ela lá, ela vai sair a pressão normalmente sozinha e você vai esperar ele esfriar por 3 horas. Por quê? Porque tem muita pressão dentro da lata. Então, se você abrir, ela pode, explodir. Então você vai deixar esfriar e só depois você vai abrir. Tem uma outra maneira fácil que eu já fiz com os meus convidados sentados à mesa. Eu já tinha servido o jantar e eu pensei, poxa, eu não fiz uma sobremesa. Lembrei que tinha um leite condensado. Peguei o leite condensado, abri, peguei um refratário fundo de vidro que vai no micro-ondas e coloquei o leite condensado nesse refratário. Tem que ser fundo, tá? Por quê? Porque ele vai subir, então ele pode sujar todo o seu micro-ondas. Coloquei no micro-ondas 2 minutinhos. 2 minutos eu tirei, mexi. Eu acho que vai cozinhar um pouquinho mais. Coloquei mais 1 minutinho. O ideal é você colocar de 1 em 1 minuto. Você tira, colocou 1 minuto, tira, mexe. Coloca de novo. Tira, mexe, coloca de novo. Gente, eu cozinhei o leite condensado em apenas 3 minutos no micro-ondas e fiz esse processo que eu vou fazer aqui com vocês, ou seja, eu fiz uma sobremesa em 10 minutos enquanto os meus convidados estavam sentados na mesa. Eu tirei uma onda de gourmet. Vamos lá? Então aqui eu cozinhei, mas esse eu cozinhei na panela de pressão mesmo. Vou abrir aqui com vocês, só para vocês verem como fica. Olha que delícia. Docinho de leite caseiro. Então a gente vai pegar o doce de leite. Eu vou misturar esse doce de leite com uma farofinha de bis. Como que eu fiz essa farofinha? Você vai pegar o bis, colocar ele aqui numa bancada, bater ele ou com batedor de carne, ou com batedor de alho, ou até com a colher de pau. Eu fiz com a colher de pau. Você bateu aqui ou com a sua própria mão, dá uma amassadinha nele. Quando você abrir, você já abre o papel na vasilha. Então vai cair aqui, ó, essa farofinha, tá vendo? É uma farofinha crocante de chocolate com biscoito. Pra fazer a sobremesa vai ficar 10. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o nosso doce de leite. Aqui porque eu já usei uma parte, vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Você vai colocar a farofa, você não coloca muita, porque quanto mais farofa você colocar, mais duro ele vai ficar de mexer e mais seco também, tá bom? Então, ó, coloquei aqui uma farofinha de bis. E você vai mexer o doce de leite, misturar bem ele com essa farofa, tá? Por quê? Porque o doce de leite vai ficar um doce crocante, porque o bis, ele tem o biscoito envolvido no chocolate. Então, você vai ficar com um doce de leite com um crocante de biscoito no meio, então vai ficar muito gostoso. Então, a gente misturou aqui nossa farofinha. Vou colocar mais um pouquinho, porque eu gosto bem crocante. Misturamos aqui. Prontinho.
Então aqui eu tenho o meu doce de leite misturado com a minha farofinha de bis. Primeiro passo da sobremesa. Segundo passo da minha sobremesa. Eu fiz uma ganache de chocolate amargo. Por quê? Porque o doce de leite é muito doce. Então, para nossa sobremesa não passar do ponto no doce, a gente quer que seja doce, mas não quer que seja repugnante. Então, eu usei o chocolate amargo. Mas você pode, se você gosta de coisas mais doces, você pode usar aí o amargo misturado com o chocolate ao leite, tá bom? Então, para 3 barras de chocolate, 300 gramas de chocolate, eu uso uma caixinha de leite condensado. Você vai derreter o chocolate em banho-maria. Você vai colocar uma panela com água, a outra panela dentro dessa panela com água. E é nessa panela que você vai colocar o chocolate. O chocolate não pode ir direto ao fogo, senão ele queima e ele vai virar uma bola maçuda que você não vai desmanchar nunca mais. Então precisa ser derretido em banho-maria. Colocou uma panela com água, outra panela seca dentro. E nessa panela que vai o chocolate. E não pode parar de mexer ali, ele vai derretendo. Derreteu o chocolate, 300 gramas de chocolate, você vai colocar uma caixinha de creme de leite. Mexeu, 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 tá pronta a sua ganache de chocolate. Que é isso aqui, é uma delícia, a textura é maravilhosa. O que mais que eu tenho aqui? Um bolo de chocolate de padaria. Você pode fazer o bolo? Pode, mas eu te falei que a gente ia fazer uma sobremesa prática, simples, para você ter pouco trabalho. Então eu comprei esse bolo na padaria, tá? Se você fizer, claro, um bolo mais gostoso, mais caprichado, mas ele é um bolo simples, precisa ser um bolo simples, um bolo sem recheio, combinado? Então vamos lá. Aí a gente já vai para nossa montagem. E vamos usar leite. A gente vai usar leite para quê? Para montar a nossa sobremesa e molhar o nosso bolo. Leite puro é leite puro. Por quê? Porque se eu usar uma calda ou qualquer outra coisa que tenha doce, a nossa sobremesa vai passar muito do ponto no doce. Então eu vou usar o leite porque o leite ele não tem muito gosto e ele vai neutralizar um pouquinho desse doce que já tá saindo pelas tampas aqui. E eu tenho aqui também, para finalizar a nossa sobremesa, um biscoito, tá vendo? Ó, desses de mercado, que é aquele biscuit, né? Você pode usar o biscuit também. O que que é ele? Ele é um biscoito amanteigado com cobertura de chocolate. Eu usei esse Calypso, mas tem da Nestlé, tem da Bauducco. Então ele é um biscoito amanteigado coberto com chocolate, beleza? A gente vai usar só para finalizar e dar aquela cara de gourmet na nossa sobremesa. Primeira coisa que eu vou pegar é o meu bolo de padaria que eu comprei. E eu vou cortar ele, ó. Vou cortando os pedaços. Vou montar ele aqui nessa tacinha, tá? Acompanha aí. Então eu vou, ó, despedaçar mesmo ele, tá? O bolo. Coloquei aqui no fundo, ó, o bolo. Vou fazer só o fundinho aqui da minha tacinha com o bolo. E eu vou pingar o leite nele, tá? Ó. Só pra ele não ficar seco. Pronto, dei aquela leve molhadinha. Só pinguei o leite, vocês viram, ó? Só pra ele não ficar aquele bolo seco no fundo. Aí agora o que que eu faço? Eu venho com o meu doce de leite. Aí eu vou dar aquela espalhadinha, como ele é mais consistente, ó, ele pode ficar pegando, grudando aqui no bolo, então você vai ajustar com o dedo mesmo aqui pra você espalhar o doce de leite, tá? Aí a gente vem com a nossa ganache de chocolate amargo. Mesmo processo. Colocou, dá aquela leve espalhadinha aqui, ó. E ajeita com o dedo, tá? Por causa da textura, da consistência, se você for ajustar só com a colher, você vai fazer uma salada, né? Em vez de uma sobremesa, porque vai ficar tudo feio, bagunçado aqui dentro, vai virar uma bagunça. Então você vai ajustando com o dedo mesmo, tá? Pode colocar uma camadinha até generosa, tá? Da ganache. E aí a gente vai pro nosso chantilly. Como que eu fiz esse chantilly, esse creme branco? 3 claras em neve, você vai bater.
3 claras em neve bem consistentes. Quando ela estiver no ponto que você vira a tigela e ela não cai, você vai colocar 1 colher de açúcar. Eu usei só 1 colher de açúcar, por quê? Porque eu não quero que esse creme seja doce. Justamente para ele equilibrar os sabores da nossa sobremesa. Então eu coloquei 1 colher de açúcar e 1 caixinha de creme de leite gelado, tá bom? Você bate as claras em neve, coloca o açúcar, mas o açúcar você mexe na mão, tá? E o creme de leite você também mexe na mão porque a gente quer o ar das claras, né? Então você não quer que ele vire ovo de novo. Então você vai bater as claras, mas na hora de misturar o creme de leite você mistura com a mão. E aí a gente vai colocar aqui, ó, o nosso chantilly. Vai espalhar levemente aqui. Como ele é mais molinho, é mais fácil espalhar. Só com a colher, não precisa usar o dedo. Prontinho. Agora o que eu faço? Farofinha de bis por cima. A minha farofinha que sobrou aqui, ó, eu vou polvilhar ele com farofinha de bis, tá vendo? E pra que o biscoito? O biscoito é pra isso aqui, ó. Tadã! Nossa sobremesa. Prontinha. Agora já tá ali apitando o forno, nosso prato principal tá pronto. Ah, só um detalhe. Se eu quiser fazer numa taça grande, uma sobremesa grande, posso fazer? Pode fazer. Vou mostrar pra você como é que fica. Nosso jantar tá pronto. Está servido. E tá delicioso. Olha só essa taça que eu fiz usando o mesmo processo que eu te mostrei para fazer a nossa sobremesa individual aqui, ó. Tá vendo? Eu coloquei as mesmas camadas, o bolo tá aqui embaixo. Como a taça é funda, eu usei 2 camadas de cada um daquele nosso ingrediente maravilhoso. E o resultado foi esse. Não tem cara de gourmet? Esse foi o nosso Amoras Bistrô de hoje, com entrada, prato principal e sobremesa simplificado para você receber bem, com uma cara gourmet, seus convidados ficarem impressionados, mas só eu e você sabemos o nosso segredinho, que foi super tranquilo fazer tudo isso. Agora me acompanha até a mesa, que tem mais. Para surpreender mais ainda seus convidados, nós vamos montar uma mesinha básica, simples, mas muito requintada. Claro que você pode usar o que você tiver na sua casa, porque o que vale não é o que está em cima da mesa, é o que está em volta dela. Mas hoje nós vamos usar o kit da gratidão. Foi um kit pensado com muito amor, com muito carinho e artesanalmente produzido para que você possa surpreender as pessoas que você ama com assim, como um cafuné, sabe? Você encontra esse kit lá nos destaques produtos no Instagram Realmora_, tá bom? Vamos começar? Então o kit vai com esse lugar americano, que ele é feito em papel craft, um papel grosso, bonito. E ele tem um espaço aqui, ó, para o seu convidado escrever, para ele escrever o motivo pelo qual ele é grato. Então, primeira coisa que a gente vai colocar é o lugar americano. Se você não tiver isso, você pode usar o que você tiver. Mas nesse daqui é uma coisa mais interativa, porque a pessoa vai escrever o motivo pelo qual ela é grata e depois ela pode guardar isso como uma lembrança desse momento tão especial. Então, vamos lá. Nossos pratos. Vou usar um prato branco. Você pode usar o nosso que você tiver, mas eu vou usar aqui um prato todo branco, tá? Vou deixar os talheres aqui, que eu vou falar dos talheres daqui a pouquinho. Mas a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é colocar o nosso guardanapo. Que no kit da gratidão é esse guardanapo lindo, ó, em todo o tempo da graça.
E ele vai com esse porta-guardanapo aqui maravilhoso, grandão, tá vendo? Que ocupa o prato inteiro. Mas você pode usar o que você tiver na sua casa, tá bom? Então, ó, a gente vai passar aqui o guardanapo. Nessa montagem aqui, o guardanapo ele vai ficar no centro do prato, tá bom? Mas você também pode usar o seu guardanapo no lado esquerdo aqui do prato, tá? No lado esquerdo. Mas hoje, na nossa montagem de hoje, ele vai ficar no centro do prato, porque a gente tem um porta-guardanapo muito caprichado que a gente quer mostrar, né? Pronto. Colocamos aqui o nosso guardanapo no centro do prato. E aí nós vamos para os talheres. Sabe uma dica muito legal que eu aprendi uma vez e que eu nunca mais esqueci? Tudo que é masculino fica do nosso lado esquerdo. Então, o garfo, o guardanapo fica do nosso lado esquerdo. Então aqui, ó, no caso, o garfo vai ficar do meu lado esquerdo. Tudo que é feminino fica do nosso lado direito. Então, a faca, a colher fica do nosso lado direito. Então, se você fosse usar uma colher, se você fosse servir aí uma sopa, um ensopado, um caldinho, a colher fica onde? Do seu lado direito. E você só vai colocar na mesa aquilo que for usado, tá bom? Aquilo que você for usar no que for servido. Não importa se você tem um super talher de peixe e você vai servir carne, você não vai pôr um talher de peixe. Você só vai usar aquilo que você vai colocar na mesa aquilo que vai ser usado. Então, a faca vai ficar do meu lado direito, o garfo do meu lado esquerdo. Tudo bem? Então, vamos lá. Ah, e tem mais um detalhe. A faca sempre com o corte pra dentro, tá? Então, ó, o corte da faca para dentro. Meu garfinho aqui do lado esquerdo, minha faquinha aqui do lado direito. E a minha colher de sobremesa? Por quê? Porque eu já vou deixar os talheres. Os talheres de sobremesa, eles já ficam na mesa. A taça, o prato de sobremesa, não. Pode ficar um prato menor na mesa se você for servir uma entrada nesse pratinho. Aí ele já pode ficar em cima da mesa. Se você for servir só a sobremesa depois, então a única coisa relacionada à sobremesa que fica na mesa é o talher. E onde que o talher fica? Ele fica acima do prato. E ele vai obedecer a mesma ordem dos outros talheres. Lembra? O garfo, se fosse um garfo de sobremesa, ele estaria aqui, ó, virado para minha esquerda, tá vendo? Mas já que no meu caso aqui é uma colher de sobremesa, então ela tá aqui, ó, da minha direita. Lembra, tudo que é feminino é pra direita. Faca, colher. Então ela vai ficar nessa posição aqui, ó. Pensa como um aviãozinho, ele vai e vai parar em cima do prato. E aí eu vou para as minhas taças ou para os copos, porque você vai servir aí. Sempre gosto de colocar uma taça de água e já deixar água servida para os meus convidados. Sempre. Eu sempre já deixo a água servida para os convidados. Então aqui, ó, você vai colocar no canto superior aqui do seu prato uma taça com água. Já deixa a água geladinha servida, porque o seu convidado chegou, já tem água, porque todo mundo bebe água. Você pode ter lá um suco, um refrigerante, um espumante, um vinho, não sei o que você vai servir. Mas água, todo mundo sempre vai beber. Então você já deixa uma taça para água. Aqui eu tenho uma taça menor que pode ser usada para vinho, para suco, para refrigerante. Talvez você tenha um copo que você queira usar. Então eu vou colocar aqui no meu canto, aqui ó, direito, tá vendo? Ó? Então elas vão obedecer essa ordem aqui, ó. A primeira é a taça de água, que tá aqui no meio. E eu venho para a direita com a outra taça aqui, que é a minha taça de suco, refrigerante, vinho, que eu vou servir. Aí eu vou servir um espumante, um champanhe para brindar, para comemorar, sei lá o que você quer servir. Mas você quer servir um espumante ou um champanhe, ou enfim. Você vai colocar na taça, que é a taça própria para o espumante, que é essa taça comprida, e ela vai ficar no meio entre as duas, tá vendo? Na frente, no meio aqui, ó, nessa diagonal, tá? Ela não vai obedecer a ordem de vir aqui, não. Ela vai ficar na diagonal aqui no meio. Aí, eu tenho aqui, porque vai no kit da gratidão, uns marcadores de lugar. Olha que bonitinho. Pra você colocar ali o nome do seu convidado e deixar já o lugar especialmente pensado para aquela pessoa. Então, eu vou colocar o meu marcador de lugar aqui, no cantinho esquerdo.
Tem o meu marcador de lugar. E no caso do nosso kit da gratidão, eu falei pra vocês que ele tem um espacinho pra escrever. Então, a gente fez também uma caneta que o convidado vai levar, não só esse cartão, mas ele vai levar a caneta também. Então, você vai deixar aqui a caneta no cantinho esquerdo, no cantinho direito, aliás, que é onde fica o espaço para escrever, na diagonal, a caneta para o seu convidado. A nossa mesa está montada. Vocês querem ver aqui de pertinho para ver como é que ficou? Ficou muito lindo. Talvez você não saiba o que dizer quando você recebe as pessoas. Você faz tudo que faz com muito amor, com muito afeto, mas você não sabe como expressar para as pessoas que tudo que você está fazendo é porque elas são especiais para você. Marta estava ali servindo, cozinhando, limpando a casa, talvez preparando uma mesa linda para Jesus, porque ela o amava, porque ele era alguém especial para ela. Mas a gratidão é um reconhecimento. Então Maria reconhecia que Jesus era Deus, que Jesus era importante, que ele era mais importante do que qualquer outra coisa. Ela dava para ele a atenção dela, ela dava para ele o tempo dela, ele era o motivo dela. Não adianta você receber pessoas na sua casa e passar o tempo todo atarefada e preocupada porque o chão sujou e você vai varrer o chão e você vai logo colocar a louça na pia para adiantar o seu trabalho e depois esquece a louça para depois. Deixa o chão para o dia seguinte, mas dedique a sua atenção às pessoas que você está recebendo. Porque não importa o quanto você se esforce, o que vai fazer com que essas pessoas se sintam mais amadas, mais especiais, é a atenção que você dá a elas. Então, sente com elas, coma com elas, desfrute você também desse seu momento junto com os seus convidados. Eu sempre amei cozinhar. E eu comecei a cozinhar porque eu queria que as pessoas gostassem de mim, porque todo mundo gosta de quem faz a comida. Toda família tem uma tia, uma avó, alguém que faz a comida e todo mundo gosta dessa pessoa, né? Ela sempre é, o pudim da tia fulana, o arroz da vovó. Então eu queria ser a tia da comida, porque eu queria que as pessoas gostassem de mim. Só que quando a gente faz as coisas porque a gente quer que as pessoas gostem de nós, nós esperamos reciprocidade, colocamos a nossa expectativa na reciprocidade. E quando esse reconhecimento não vem, a frustração é como um buraco dentro de nós, um vazio dentro de nós. E eu amadureci esse meu sentimento. E entendi que eu fazia o que eu fazia não é porque eu queria que as pessoas gostassem de mim, é porque eu gostava delas. Então eu passei a cozinhar, eu passei a servir porque eu gosto das pessoas, porque eu amo as pessoas, eu amo receber, eu amo promover isso, eu amo que as pessoas saibam que elas são amadas. Então o meu conselho para você que vai receber os seus convidados, deixe que eles saibam disso. Que você está dedicando o seu tempo, que é o seu melhor para eles, porque eles são especiais, porque eles são importantes. Então você que está aí me assistindo, eu quero te dizer que eu passei todo esse tempo aqui, gravando, cozinhando, preparando essa mesa, fazendo tudo isso, porque você é importante. Aquilo que eu promovo atinge você, para que aquilo que você promove atinja outras pessoas também. Então, eu não estou aqui cozinhando e fazendo tudo isso para que você goste de mim. Eu estou fazendo porque eu gosto de você primeiro. Então, faça você também.